Efésios 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Até aqui. Queridos irmãos, eu quero voltar a trazer para os irmãos, a falarmos nós aqui um pouco, sobre alguns pontos a mais do nosso credo. Quem está desde o começo desse comentário sobre o credo, viu o quanto está sendo proveitoso, por exemplo, para a lição atual da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre as Escrituras Sagradas. Hoje eu quero começar a falar com os irmãos um pouco sobre a salvação. Eu falei sobre a Bíblia, falei sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre algumas obras de Cristo. Agora eu quero falar sobre a salvação. Em que nós cremos, irmãos, em relação à salvação? Nós que somos crentes em Jesus, assembleanos, que servimos a Deus na Assembleia de Deus. Nós professamos e ensinamos que a salvação, irmãos, ela é um livramento do poder da maldição do pecado. Como os irmãos sabem, todos nós nascemos, por sinal, já somos gerados sob o jugo do pecado. O homem pecou lá no princípio, e eu já comentei com os irmãos aqui sobre isso, que o pecado é a desobediência às leis de Deus. Toda e qualquer desobediência às leis de Deus constitui-se num pecado. Inclusive, eu já falei sobre pecado em algumas das terças-feiras aqui, e enfatizei, lembrei aos irmãos que o salário do pecado é a morte. E eu disse aos irmãos, o grande problema do pecado não é nós sabermos que somos pecadores. Eu até fui ao extremo. Eu disse assim, irmãos, quem olha para a gente aqui pregando, quem olha para a gente louvando a Deus, servindo a Deus na igreja, às vezes nos vê como pessoas perfeitas. Às vezes, eu não digo mas eu já vi alguém como uma pessoa perfeita na igreja. Eu cresci, e quem cresceu na igreja, você sempre adota uma pessoa como referencial de fé. E você sempre admira aquela pessoa e às vezes até procura imitar aquela pessoa. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ele chamou a atenção das pessoas para si. Agora, eu disse aos irmãos, o problema não é as pessoas olharem para a gente e não ver pecado. O problema é o céu olhar para a gente e ver pecado. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem. Por exemplo, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar Sansão. Sansão é um homem que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Ou seja, Sansão não valia nada, mas o Espírito procurava Sansão como se fosse clamando e dizendo, Sansão, eu tenho um plano na sua vida, homem. E Sansão, eu imagino que ele imaginava que ninguém via, ninguém era capaz de deduzir que ele era um homem pecador. Agora eu falei para os irmãos aqui, mostrando na Bíblia, que o pecado tem alguns sinônimos. Por exemplo, aquele que peca comete iniquidade. Você imagine a igreja nos chamando de adorador. Não, aquele ali é um adorador. Aquele ali é um homem que Deus atende ao clamor dele. E você imagina que o céu está lá olhando para a gente, dizendo, é um vivo iniquidade, é um pecador, é um transgressor da lei.
Você imagina, todo mundo achando que nós somos bons e o céu nos julgando e vendo quem realmente nós somos. Você imagina, irmãos, que analisando por esse ponto, a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer assim: então eu não tenho condições de estar aqui na igreja, não. Porque a Bíblia diz que aquele que abre a boca e diz que não peca é um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Agora Deus, irmãos, em sua infinita misericórdia, Ele não vai nos deixar nessa condição de pecador, de transgressores, né, irmãos, de vida de iniquidade. Não, Ele proveu um meio para nós sairmos disso. E esse meio, irmãos, se chama salvação. É por meio da salvação que o homem é livre da maldição do pecado. O que aconteceu depois que o homem pecou? O homem passou a ter inimizade com os animais, porém inimizade entre você e os animais. As mulheres passaram a sentir, a Bíblia diz que foram multiplicadas as dores de parto. A terra agora, o homem, Deus, vamos tirar o homem do jardim, para aquele que pecou, que não merece confiança, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele também vai comer do fruto da árvore da vida e vai se tornar semelhante a nós. Vamos tirar, agora o homem vai lavrar a terra seca de onde ele foi tomado. E Deus disse: essa terra vai produzir espinhos. Você imagina que os dias dos homens agora são limitados. E Deus, que falava abertamente com o homem, agora o homem foi completamente destituído de estar na presença de Deus. A situação não é boa, você imagina, ela é desesperadora. Você imagina que o homem sem Deus, ele anda, ele bate os quatro cantos da terra, e ele não tem Deus, irmão, ele não tem a quem recorrer, ele não tem o fiel amigo do lado dele. Mas ele tinha no princípio, mas ele pecou, e nós somos concebidos em pecado. E nós herdamos a natureza pecaminosa. Tem que ter algo na nossa vida da parte de Deus para nos livrar disso. E isso se chama salvação. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. É a restituição, a salvação é a restituição do homem à comunhão plena com Deus. Você imagina o homem que está destituído de estar na presença de Deus, agora ele tem a chance de novamente se chegar a Deus, chegar na presença de Deus novamente. Deus proveu um meio para isso. Quando e como isso funciona? Primeiro, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. No momento que nós fazemos isso, irmãos, nós temos respaldo, está na Bíblia Sagrada. Quando nós fazemos isso, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, agora a nossa vida muda, porque nós recebemos o perdão de Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A nossa vida se transforma. Você imagina agora, por meio de Jesus, você pode chegar a Deus novamente. Lembra, irmão, que eu falei aqui, algumas coisas eu falo para os irmãos não esquecerem a direção das coisas. Por exemplo, a oração. De cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que muitos não recebem porque não sabem pedir. Agora, uma vez eu ouvi um irmão pregando sobre isso, e ele disse assim: as moças, quando forem pedir um rapaz a Jesus, saiba pedir, peça um rapaz bonito, os olhos azul, muito rico. Não é só isso, não. Quando a Bíblia diz que vocês erram porque não sabem pedir, é porque se nós queremos alcançar algo da parte de Deus, nós temos que pedir como a Bíblia Sagrada nos ensina a pedir. Não é pedir em conformidade com as nossas vaidades. Por exemplo, como é que a Bíblia fala sobre oração? A Bíblia fala que a oração, já falei isso para os irmãos, já ensinei, apenas eu estou relembrando e não custa relembrar, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Lembra que eu falei que a oração não é no sentido vertical? A oração, eu vou orar aqui por Eduardo. A gente estava orando por ele, que ele andou meio adoentado esses dias. Né? Se foi igual a mim, eu disse ao médico, deu negativo o teste do Covid e da gripe, eu disse, então eu tinha dengue, não era dengue. Fiquei bom, pastor, não é para ter dengue não. Eduardo também, estava com dengue, tá bonzinho. Aí você imagina, vou orar por Eduardo. Aí eu vou orar dessa maneira: Eduardo, receba aí, como muitas pessoas fazem. E muitas pessoas não recebem nada. É
aquele super-herói das crianças, das histórias em quadrinho, não é? Um Shazam, e não recebe nada. Porque não entendeu ainda por meio da palavra que a oração não é um raio que a gente lança em direção a outra pessoa. A oração é uma conversa sincera que a gente tem com Deus. A oração é para o alto. E a Bíblia diz que Deus, sentado no trono, os anciãos chegavam até ele com salvas cheias de incenso. E o incenso é a oração dos santos, que é levada à presença dele. Cuidado com a afirmação, minha oração tem poder. Não, rapaz, tira isso da tua cabeça. Tua oração não tem poder, não. Quem tem poder é o Deus que você serve, que responde a sua oração. Agora, interessante é você orar a Deus, fazer a oração que a Bíblia manda, e você entender que por meio de Jesus, a sua oração chega à presença dele. E se não for por meio de Jesus, não chega. Lembre-se, é por isso que quando a gente ora, Jesus disse, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Jesus é o único mediador e não pode deixar de ser. Crendo, vocês vão receber. Agora, pedir a Deus em nome de Jesus. Por isso que a gente ora assim. Na oração da Bíblia, você imagina que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados, aí a Bíblia Sagrada diz o que, irmãos? Que a comunhão com Deus é restaurada, porque os nossos pecados são perdoados. E agora, por meio de Cristo, nós podemos chegar à presença do Todo-Poderoso novamente. E você imagina, nós entramos num processo agora, onde nós vamos ser livres da maldição do pecado. Quem está no pecado, irmãos? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você imagina que por causa de Jesus na nossa vida, nós podemos abrir a nossa boca e dizer, eu serei salvo um dia. Aleluia. Quando a trombeta soar, eu vou morar no céu. Agora, sem Jesus, isso não é possível. A salvação, faz o seguinte, abra sua Bíblia aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos capítulo 10, versículo de número 43. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 43. Quando a Bíblia Sagrada está falando, não é? Aquela passagem lá do centurião Cornélio, segue todo o contexto, ele diz assim, ó. Atos 10, 43, diz, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você imagina, a todos os que nele creem, receberão o que, irmãos? O perdão dos pecados. Olha que coisa bonita, irmãos, é nós permanecermos em Cristo. E a nossa vida deve ser direcionada a nós permanecermos em Cristo. A corrupção chegou em nossa volta. Não, mas eu quero permanecer em Cristo. Por quê? Em Cristo eu sou salvo, os meus pecados são perdoados. Não dê ouvido, irmão, nem se deixe levar pela corrupção do mundo. Não, irmão. Há poucos dias fui visitar meus pais. E lá na cidade onde eu moro acontece o maior carnaval fora de época do Brasil. E aconteceu o carnaval fora de época. E as pessoas estavam na rua dançando. E toda esquina que você chegava tinha um trio elétrico e as pessoas dançando, se requebrando. E é uma tentação aquilo ali. E eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente vê muitos crentes que se deixam levar naquele momento. Não, eu vou ali, ó. Eu vou... só aquele momento, depois a gente volta para a igreja, pede perdão e Jesus perdoa. Oh, irmão, cuidado. Quantas promessas não se deixam de cumprir por causa disso? Jesus tem negócio. Uma vez, eu sempre repreendo os mais jovens, porque uma vez um rapaz chegou para mim e disse, pastor, não foi aqui na igreja, ele estava pregando e disse assim, eu só tenho 23 anos, já prego assim. Aí no final do culto eu chamei ele, eu disse, tu acha que 23 anos é o que, rapaz? 23 anos já era para ser formado, 23 anos já é para ser um homem, você não é homem não? Aí ele disse, sou homem, então
para de dizer isso, rapaz. 23 anos já tem a voz grossa, já se viu a pátria. Eu não é, irmão? Já era para ser um servo de Deus há muito tempo. 23 anos já era para ser um presbítero da igreja. Para de dizer isso, tira isso da tua cabeça. Agora você imagina que por causa de momentinhos de pecado, a promessa que era para se cumprir com 23 anos está sendo adiada. Agora em Cristo, irmãos, nós que viemos a um culto como esse, nós aprendemos. Eu não vou me corromper, não vou me deixar levar pelo pecado. Sabe por quê? Porque em Cristo eu vou ficar em Cristo. É melhor ficar em Cristo. Porque em Cristo eu recebo o perdão dos meus pecados. Mas pastor, o senhor não tem dívida para pagar amanhã não? Oh, como eu tenho, irmão. Tenho. O senhor não tem que se preocupar amanhã não? Tenho, meu irmão. Tem um monte de coisa para eu fazer aí. Tenho que lutar pela vida. Agora, por que o senhor dorme de noite? Quando eu consigo dormir, eu durmo em paz, irmão. Durmo tranquilo. Tá certo? Mas não é quando eu não durmo, eu não estou em paz, não. Quem chega ali, eu estou cantando de vez em quando. Às vezes eu pego o instrumento, toco um pouquinho. Às vezes eu vou trabalhar, daqui a pouco mando um versículo para os irmãos. Lembro do versículo, mando para todo mundo. Mas por que isso acontece? Porque quem tem Jesus tem a certeza de que os pecados são perdoados. Se a trombeta soar, para onde nós iremos? Nós seremos salvos. Porque só em Jesus nós temos salvação, irmão. Eu falei de Esaú há pouco tempo. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Porque estão oferecendo lentilha pela salvação. E tem muita gente vendendo a salvação por um prato de lentilha momentâneo, que nem alimenta essas coisas todas. Não, minha salvação eu não dou a ninguém. Jesus pagou o preço para eu ser salvo e eu serei salvo. Vou lutar por isso. Tá, irmão, é uma restauração do relacionamento do ser humano com Cristo, com Deus por meio de Cristo. Você imagina que agora, hoje eu falei no culto matutino, eu acho. Eu disse assim, para falar com a autoridade é uma luta. Vai marcar uma audiência com a autoridade aí. Até quem não é autoridade hoje em dia é cheio de protocolo. Os meninos estão preparando a campanha aí, que vai começar sábado. Está ali Léo, Gabriel, tem mais 2 ou 3 aí que estão trabalhando para isso. E tem uns abençoados aí que foram convidados, eu fiquei sabendo sábado. Mas ele já não foi convidado para pregar aqui, graças a Deus. Foi convidado, mas só foi que disse... Tem que dar R$100 ao meu assessor de antecipação. E o restante do cachê tem que ser 48 horas antes de eu colocar os pés na igreja para pregar. Ah, meu Deus do céu, não quero chamar ninguém de desgraçado não, rapaz. Mas como é que pode um negócio desse, João Lei? Não merece, não é? Gente, não coça a boca da gente, tem que ser miserável, pobre, desgraçado, nu. É verdade, irmão, porque são falsas autoridades. Para você chegar a ele, tem que pagar 48 horas de antecedência para vir aqui, e muitas vezes o menino dele sabe mais a Bíblia do que ele. Agora a gente chega diante, você imagina que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Você imagina que todo o domínio está em suas mãos, todo o poder. Você imagina que aqui nessa igreja as pessoas estão testemunhando de cura. Domingo a gente chorou de novo com o testemunho do irmão Fábio aqui. Domingo eu olhei daqui, estava a mãe da irmã Marilene lá atrás, saiu de casa com um lado paralisado. Voltou para casa, não acharam o motivo do AVC. E quem olha para ela diz, não diz nunca que teve um AVC. Não tem nenhuma sequela. Agora você imagina o Deus que faz isso. Ele permite que eu dobre o joelho e chegue à presença dele por meio das orações. Você imagina que privilégio, né, irmão? Aí você vai trocar um privilégio, um negócio desse, por um prato de lentilha, meu irmão. Não pode acontecer, meu irmão. Não somos crentes. Aleluia. Nós somos crentes em Jesus. Abra sua Bíblia aí, irmão. 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5.
olha aí, olha coisa interessante. Versículo de número 19. Diz assim, falando o ministério da reconciliação. Diz assim, vamos ler o 18 e 19. Olha o que é que diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Diz, e tudo isso provém de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso provém de Deus. Olha quem foi que nos reconciliou. A Bíblia diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Você imagina, irmãos, quem foi que nos levou à presença de Deus? O próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus nos reconciliou com Ele mesmo. E isso Ele fez por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Aí alguém diz assim, mas o que é o ministério da reconciliação? Aí a Bíblia explica, o versículo 19. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, o que foi que Deus fez, irmãos? Deus, pelo seu poder, Ele lutou por nós. Você imagina, irmão, Deus precisa da gente? Não, a gente precisa dele. Mas você imagina, Deus por Jesus nos reconciliou com Ele. Não, eu quero, eu amo eles. Fique sabendo, você é amado por Deus. Jesus te ama, Deus te ama. Olha que consolo essa noite, Deus te ama. É para o crente andar de cabeça erguida na rua. Por que o crente é altivo? Não é porque eu sou orgulhoso, soberbo, não. É porque Deus, homem, o Criador de tudo. Quando eu era mais jovem, adolescente, meu pai trabalhava num bairro lá em Natal chamado Ribeira. O bairro da Ribeira. É o centro comercial mais antigo de Natal. Fica na região mais baixa de Natal, no nível do mar. E para chegar no bairro da Ribeira, desce uma ladeira. Quem foi em Natal, não sei se Everton desceu a ladeira lá do bairro da Ribeira. É uma ladeira que o povo é famosa porque ela é bem inclinada, quando desce dá aquele friozinho na barriga, né? E lá eu estudava no colégio do bairro da Ribeira, colégio salesiano. E meu pai trabalhava alguns metros depois na concessionária da Volkswagen. E vizinho onde meu pai trabalhava, tinha um negócio assim, tipo um altar, Gerson, feito de, como é que chama? De pau velho, de outdoor velho, de palafita, que o pessoal chama, resumido, é só porcaria, lixo. Ele pegava um pedaço de pau velho, emendava e fez um altar assim, um palco, e subia lá em cima. Era um homem, um mendigo da rua. Chamavam ele o ministro do Evangelho. Algumas vezes eu saí fugi da escola. Escola era segurança máxima. Mas eu era atleta. E os atletas às vezes têm certa regalia. E eu aproveitava minha regalia e fugia às vezes da escola. Na hora do intervalo, demorava um pouco mais a voltar para a aula. E me sentava na praça e ficava ouvindo o ministro do Evangelho pregar. Ele pregava, ninguém estava ouvindo. Eu chegava lá, ficava sentado, Fábio, ouvindo ele pregar. Daí ele pregava, aquela mensagem dura às vezes. Ele dizia assim, irmãos, olhem, eu não tenho nada. E as pessoas perguntam o que é que vale ser crente e falar tanta coisa bonita. Eu não tenho nada na minha vida, não tenho uma roupa para vestir, não tenho onde morar. As pessoas não chegam perto de mim porque dizem que eu não sou uma pessoa, aliás, eu sou uma pessoa fedorenta. Eu não tenho onde tomar banho, eu moro na rua, no bairro da Ribeira. Ele dizia, mas eu tenho certeza de uma coisa. Em Cristo, os meus pecados são perdoados. Eu tenho certeza de uma coisa, que um dia eu vou morrer. Ele disse, um dia eu vou morrer. Um dia ele apontou para mim, sentado lá na praça, e disse assim, esse menino vai me substituir. Esse menino aí, as pessoas passavam e riam, diziam, meu Deus, sai daí, menino. Você não está jogando uma praga em tu, rapaz. Tu estuda no colégio salesiano e ele está dizendo, olha, o teu futuro, pregar como ele na praça pública, sujo como ele. Porque as pessoas olham para o material, mas ele não estava falando disso não. Ele estava dizendo, irmãos, deixando claro aqui, que Deus nos reconciliou por meio de
Jesus Cristo, para nos dar certeza de que um dia, irmão, nós vamos passar dessa vida. Independente de quem nós somos, de como nós andamos, de como as pessoas dizem que nós somos, a nossa personalidade, como elas julgam ou deixam de julgar. Mas um dia a trombeta vai soar e a gravidade não vai nos segurar, meu irmão. Nós vamos subir e vamos estar com Jesus para sempre. O ministro do Evangelho pregava, irmão, ele dizia isso muito claro. Dizia isso muito claro. Versículo 17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, irmão. Tudo agora mudou. E tem um detalhe: somente pela fé na morte de Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados é que nós podemos ser levados ao Criador. Nunca esqueça isso. A sua fé em Jesus Cristo. Eu vou lembrar, o versículo que nós lemos hoje, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, deve ser decorado pelos crentes. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, o favor imerecido de Deus, a graça. Nós não merecemos. Qual o merecimento que a gente tem para ir morar no céu? Você imagina, Deus não precisa da gente, Ele tem todo o poder, todo o domínio, criou tudo. Para que Ele vai querer a gente perto da gente? A gente não merecia, irmão. Para que Deus vai fazer favor pela gente? Mas Ele proveu o meio, gratuitamente. Né? Pela graça vocês são salvos, nós somos salvos. Não é? E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Diz lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora preste atenção, isso aí não provém de vocês, não é pela sua própria força. Você já leu, você que já leu a Bíblia, ou que já ouviu, boa parte das pregações são ditas aqui, você já viu as pessoas pregarem e dizerem assim, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o povo saiu do Egito, tinha um caminho mais próximo, todo mundo sabe essa história. Tinha um caminho mais curto para chegar à terra prometida. Mas Deus disse, não, eu não posso levar o povo pelo caminho fácil, porque eu quero que eles vão dizer, minha mão me levou até a terra prometida. Não é verdade, irmãos? Você lembra que o livro do Deuteronômio é o livro das memórias? Guarda e não te esqueça jamais. Você lembra quando Moisés estava para morrer? Que antes dele morrer, Deus deu o último cântico a Moisés. E disse assim, Moisés, entrega aos levitas. Para quando eles chegarem lá na terra de Canaã, eles cantarem. Porque quando eles chegarem lá, que forem fartos, eles vão esquecer quem foi que levou eles para lá. Essa história se repete ou não se repete nos dias de hoje? Tem ou não tem? É comum ou não é, irmão? Nós ouvimos aquela história da pessoa que pede a bênção e quando é abençoado dá as costas para Deus. É comum ou não é? Acontece ou não acontece nos dias de hoje? Enquanto que a bênção está lá, é crente, serve a Deus, tá? Faz de tudo pela obra, mas depois que recebeu a bênção, esquece de quem deu a bênção. Esquece que quem deu a bênção é aquele que fere e que sara. E a Bíblia diz, se vocês forem fiéis a mim, vocês serão salvos. Agora, se forem fiéis, né? Se forem fiéis, as bênçãos e as misericórdias alcançarão. Agora, se forem fiéis, as maldições. O mesmo Deus que permite a bênção chegar, é aquele que permite, irmãos, que alguém chegue lá e toque na bênção. E tome. Porque se for necessário tomar a bênção, Deus permite que tome a bênção. É melhor ir para o céu sem a bênção, mas com a salvação, do que ser condenado com a bênção. Aí o versículo diz assim, lembrem-se que nós somos salvos pela graça. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Os crentes precisam lembrar isso, irmãos. Por que eu preciso? Você já viu aquela história? É o seguinte, uma vez eu estava no ato fúnebre e eu fiquei observando uma coisa que eu acredito que não aconteça aqui. Chega uma pessoa que não é crente, chegou uma pessoa que não era crente naquele ato fúnebre, e a pessoa ficou toda cheia de temor.
Tinha um irmão pregando naquele dia, e a pessoa que não era crente, toda cheia de temor, chegou, sentou ali do lado, botou a mãozinha entre as pernas, baixou a cabeça, e o irmão pregava e dizia: essa vida, enquanto esse corpo que aqui está, quando estava em vida, fez muito para Jesus. Nós temos que cuidar para nós plantarmos como essa vida plantou. Para as pessoas lembrarem dos seus feitos e se aproximarem de Deus. E a pessoa que não era crente lá chorando. E os crentes chegavam no velório. Parecia que não tinha ninguém pregando. Ia lá, no morro, era tão bom. E saía e andava como se nada tivesse acontecendo. Passa um tempo, irmão, e a gente precisa ser lembrado das verdades da Bíblia Sagrada. Porque é interessante, porque passa um tempo, as pessoas acham que não precisam mais orar, não precisam mais dobrar o joelho para pedir misericórdia a Deus. Não, já tenho poder demais, não preciso mais de poder não. Quem precisa orar é Marcos, Felício, precisa dobrar o joelho e orar. Eu já orei muito na minha vida. Não, irmão, Jesus está lembrando, porque pela graça nós somos salvos. Nenhum de nós somos merecedores. Não há mérito em nós, irmão. O irmão ligou para mim chateado, magoado, e disse: pastor, estou muito chateado com o senhor, muito magoado. Por quê? Porque teve um culto na sua igreja que eu estava lá. Eu estava lá sentado, e eu sou um homem que tenho 10 anéis no dedo. Misericórdia, isso é uma vaidade danada. E tenho muitos títulos sobre os meus ombros, e o senhor colocou um menino para pregar. Eu disse: rapaz, aquele menino ora tanto. Aquele menino já leu a Bíblia 12 vezes, tu não leu nenhuma, rapaz. Aquele menino é aluno da escola dominical, tu não pisa na escola dominical. Aquele menino é dizimista fiel, tu nunca deu um dízimo na casa de Deus. Aquele menino é batizado no Espírito Santo, tu não é. Mentiram para você ser presbítero da igreja. Foi mexer, pronto. Aquele menino é verdade, aquele menino está lá, meu irmão, tem curso de teologia, tu não tem. Tu imagina, meu irmão, aquele menino passou o ano todinho sentado no banco da igreja e eu não dei oportunidade para ele fazer uma oração. Naquele dia eu botei para pregar, tu está magoado. Tu está se achando merecedor de muita coisa. Irmão, nós não temos merecimento nenhum. Deus teve misericórdia da nossa vida. E pela misericórdia de Deus, Ele mandou Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo. Pela graça vocês são salvos. Agora vocês têm um meio para alcançar, é a fé. Você precisa ter fé. Você não pode deixar. Diria o cantor para terminar. Ele diz: você pode perder tudo na vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu foi nada. O meio para você alcançar a graça é a fé. Agora, para terminar o versículo, eu terminar aqui, ele diz assim: e isso não vem de vós, não vem de vocês, irmão. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Está aqui, o manual da salvação ainda é a Bíblia Sagrada, irmãos. Não vem de vocês, isso é dom de Deus. Está aqui, a palavra do céu que nós precisamos está em nossas mãos. Está certo, irmão? Está aqui na nossa mão. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, irmão, vem de Deus. Deus está falando conosco. Volta teus olhos ao manual. Volta os teus olhos àquele que verdadeiramente dá salvação. Se desprenda da vaidade desse mundo. Se desprenda, irmão. O povo olha e diz: era desse jeito que o ministro do Evangelho pregava. Ele pulava naquele negócio mole que balançava tudo. Ele dizia assim: um dia eu vou passar, um dia eu vou morrer. As pessoas vão rir, vão dizer para ti: um homem louco lá no bairro da Ribeira que pregava. Eu vou passar, mas essas palavras não passarão, porque ela tem poder. E somente por meio dela nós somos salvos. A nossa salvação, irmãos, não vem de nós, é dom de Deus. Agora eu vou terminar. Abra sua Bíblia em Tito. E eu termino agora. Tito. Está lá nos textos que Nosso Samuel falou. Tito capítulo 3.
Versículo 5. Olha o que é que diz aí, versículo 5. Vamos ler do versículo... Não, vamos ler do 4 ao 7. Tito capítulo 3, versículo 4 diz assim, nós terminamos agora. Diz assim, mas quando apareceu... Tito capítulo 3. Você não sabe onde fica, olha o índice da Bíblia, não tem nenhum problema. Tito capítulo 3, versículo 5, ou versículo 4 diz, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Olha só, irmão, o que é que o apóstolo Paulo fala acerca de Deus? Mas, não é? Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, ou seja, a benignidade, a misericórdia e o amor de Deus para conosco, aí ele diz, de Deus, nosso Salvador para com os homens. Aí o versículo 5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Olha aí, irmão, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Né, irmãos? Por que eu persevero em Deus? Por que eu sou feliz em saber que eu tenho Deus? Por que eu ando de cabeça erguida quando lembro do Deus que eu sirvo? Porque eu não merecia. Mas Ele, por sua infinita misericórdia, me deu de graça, irmão. Jesus Cristo, para eu ser salvo por meio dele. Aleluia! Porque pela graça nós somos salvos. Por meio da nossa fé. Temos que ter fé em Deus, irmão. Isso não vem de nós, não. Não é do que eu estou fazendo aqui, não, irmão. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Cuidado, irmão, tem gente se enganando. Tem pessoas se enganando. Tem pessoas dizendo assim, ó, quando a gente fala de Deus, isso aqui é profundo. Porque quando fala de Deus, você vai olhar como Deus nos manda ser crentes. Às vezes tem a nossa lógica e a lógica de Deus. Por exemplo, vou pegar Ananias e Safira. Foi o que aconteceu com eles? Morreram. Interessante, irmãos, que Deus nos manda, que tem um grupo de pessoas aí dizendo que a gente não precisa da igreja para ser salvo. Tem pessoas dizendo isso daí. Não precisa da igreja para ser salvo, não, rapaz. Precisa ser fiel à igreja, não, rapaz. Ora, irmãos, espera aí. Se não fossem as placas nos mostrando a direção, não é? Oh, Jesus, como eu louvo a Deus pela minha igreja. A minha igreja ainda mostra a direção. Aleluia. Eu não sei, tem pessoas que dizem assim, eu não ligo para a placa. Uma vez disseram isso para mim, eu não ligo para a placa não. Eu digo, rapaz, eu não sei a sua. Para onde você está indo? O que é que ela está mostrando para você? Agora a placa da minha ainda mostra o caminho certo. Quem seguir a placa da minha ainda vai ver a direção certa. Está lá, ó, bem grande na parede. Ainda vai ver a direção certa. Tem pessoas dizendo aí, não tenho negócio com igreja, eu não tenho nada com igreja. Ora, rapaz, repense. O pecado de Ananias e Safira não foi o dinheiro não, irmão. O pecado de Ananias e Safira foi a fidelidade com Deus. Porque Deus já reivindica, quem toca no ungido, toca em Deus. Ungido não é só o pastor não, irmão. Ungidos são todos aqueles que são fiéis a Deus, que foram chamados, separados para servir a Deus. Quem toca em você, toca em Deus. Agora você imagina que o pecado deles foi esse. Eu vou fazer da minha forma. A igreja está dessa maneira, mas eu tenho a minha maneira de fazer. A minha campanha, o meu culto. Eu digo o que eu vou fazer com os meus dons e talentos. Eu que determino o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu. E a sua salvação está em quem? E a igreja pertence a quem? Não é profundo isso, irmão?
Nós estamos levando em consideração que a salvação é pela graça, mediante a fé. A fé, irmão, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova daquilo que não se pode ver. Quer ver uma coisa como a fé é uma coisa estranha? Quer ver como a fé é estranha? Jesus não precisa ser curado, sou cego. Jesus tinha poder para colocar a mão, ou simplesmente estender a mão e dizer, sai enfermidade, a enfermidade sair. Mas olha a fé em ação, foi o que Jesus fez. Cuspiu no chão, misturou com barro. Tu imagina, isso é mais fé. Fé não é uma coisa estranha. Tem coisa mais estranha do que você sair de casa para vir para o culto na igreja? O povo mete, o povo reclama ou não reclama? Quantas vezes eu já ouvi aquela frase dizer assim, leva a rede para a igreja, leva a cama, mora na igreja. As pessoas que não são crentes dizendo com a gente, mora lá com o pastor, não é? Você pode ter fé estranha, irmão. Você imagina que a nossa fé determina a maneira como nós nos vestimos, como nós falamos. Você imagina que coisa estranha, Fábio. Jesus foi lá, ele podia ter curado, seja curado, aquele homem ser curado, mas ele cuspiu no chão, misturou com barro, passou nos olhos do homem e disse, agora vá se lavar. Mas para que isso tudo? Ele não era só dizer uma palavra ali e precisa disso tudo. Mas tenha fé, rapaz. O meio para você alcançar a graça é a fé. E a fé, ela às vezes nos obriga a fazer coisas que fogem à nossa lógica. A irmã está ali, a irmã Maria testemunhou aqui, sábado passado, no culto do círculo de oração. Jesus, ela contando que, não foi? Só até fez menção a isso no domingo à noite, quando estava pregando. Você imagina, não sabia que ia ter Covid, mas antes de tudo, Deus mandou ir na verdureira comprar 3 melancia. E ela falou uma coisa aqui interessante, não era 3 coisinhas assim, não, era 3 melancia. Tu imagina, irmão, quem vê isso diz assim, não, ou você é doido ou se faz. Deus mandar você ir na verdureira comprar 3 melancia, qual o sentido disso? É a fé. É a fé. Não é verdade? É a fé. Aí você imagina que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E a fé, irmãos, está aqui, ó. A fé, ela às vezes foge à nossa lógica. Mas é a fé, irmão, é a palavra escrita, está aqui determinada. Irmãos, a palavra de Deus para a gente hoje sobre salvação. Não abra mão da sua salvação. Você imagina quando essa semana eu estava no culto matutino, eu, Thaís e Mário Newton. E uma irmã lá irmã Cecília Neves, lá do culto matutino. Ela disse, eu estou me preparando para ir ao círculo de oração. Aí eu disse, uma vez uma irmã do círculo de oração lá de Pernambuco, de uma cidade chamada Garanhuns, Thaís era tida como mistério para a medicina. A irmã ligou para a gente e disse assim, durante 7 dias cante 7 hinos da harpa. É coisa de doido. Durante 7 dias você vai parar e vai cantar 7 hinos da harpa. Quando você estiver fazendo culto doméstico, durante 7 dias canta 7 hinos da harpa. É coisa de doido, mas é a fé, irmão. Eu estou dizendo para você, o que eu quero dizer é que para a gente alcançar a salvação, a gente vai ter que, nós temos que nos acostumar, quem não se acostumou ainda, a fazer coisas que para o mundo é estranho, que para o mundo não tem sentido, que para o mundo é difícil imaginar, mas é a fé. E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. E isso não vem de nós, a Bíblia diz, isso é dom de Deus. Isso não vem das obras, não é da maneira que você quer, é da maneira que Deus determina que seja. Que Deus nos abençoe, irmãos, e Deus nos dê graça. Não é que Deus nos dê força para nós termos fé e nós lutarmos pela nossa salvação, em nome de Jesus. A palavra do momento é essa. Não venda, irmão, não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Não, irmão. Sua salvação é algo precioso que Jesus colocou, aleluia, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento de ensino, irmão, da palavra de Deus. Meu Deus, isso é coisa de louco. Não, irmão, isso é fé, isso é coisa de crente.
Isso é coisa de quem tem Jesus na vida. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus.